Olá pessoal, eu gosto bastante de capas e diagramação. Eu já falei isso em outro vídeo. Pra mim, quando o livro tem uma capa muito bem feita, com detalhes, às vezes um verniz localizado ou alto relevo, quando a editora capricha na diagramação do livro, mostra um certo cuidado e carinho com aquela obra. E quando o texto sai meio assim, sei lá, né? Inspirado por um vídeo do Vitor, eu decidi trazer aqui pra vocês capas de livros que são meio... mas que tem histórias muito legais. Eu vou começar por um livro que eu não tenho mais. Eu decidi dar ele embora depois que a editora relançou e mudou a capa, que é Serafina, a Garota com Coração de Dragão. Eu adorei a história quando eu li. Recentemente eu li também a continuação, que é Sangue de Dragão, e vou deixar aqui nos cards, eu falo um pouquinho dos livros pra vocês. Mas é basicamente uma jovem que é híbrido de ser humano com dragão. Até na capa eles tentam trazer isso um pouco, se vocês repararem bem nessa garota que ela tem um pouco de escamas na pele. Isso é uma característica da personagem. Mas essa capa, ela não tá legal. O segundo é Senhor da Luz, nessa edição antiga aqui que eu tenho, publicada pelo selo Novos Talentos da Literatura Brasileira, da editora Novo Século. Essa capa aqui, ela é bastante genérica, ela é bastante qualquer coisa, tanto que eu já vi um outro livro com essa capa também. Recentemente, a escritora relançou essa obra por outra editora com uma capa simplesmente incrível, que eu vou deixar aqui pra vocês compararem as duas. A história escrita aqui é uma graça, os personagens são fofos, são fortes e eles nascem com asa ou tem dragões como bichinhos de estimação. E vai narrar pra gente a história da Alicia, uma jovem que precisa reunir os guardiões das chaves que guardam um segredo para salvar o mundo em que eles vivem. Lobo de Rua, que eu li em e-book, foi assim um dos primeiros e-books que eu li e também o responsável por me tirar assim aquele preconceito com o e-book. Na verdade, a Janaína, ela tem uma escrita muito fluida e fez assim com que a leitura rendesse muito, então isso me animou bastante para ler e-book, porque até então os que eu tinha tentado ler não tinha dado muito certo. E essa capa, na edição anterior, é uma ilustração que até tem muito a ver com a história, só que ela não é muito bonita. Recentemente, a editora relançou a obra com uma capa que ficou assim, simplesmente maravilhosa. Aqui a gente vai conhecer uma criança de rua, um menino de rua, que acaba sendo contaminado pela bactéria, pelo vírus do lobisomem, e ele acaba se tornando um lobisomem nas ruas de São Paulo. Ele acaba conhecendo um cara mais velho que tenta ensinar, tenta mostrar pra ele como é que funciona esse mundo mágico, desse submundo dos seres fantásticos de São Paulo. O próximo é Cores de Outono. Esse livro aqui, ele não tem uma capa assim feia. Só que quando eu olhei pra essa capa pela primeira vez na minha vida, eu achei que era um romance. Jamais na minha vida eu imaginei que isso aqui fosse uma fantasia. Eu tô muito acostumada com capas de literatura fantástica que mostram um pouco da história que você vai encontrar dentro do livro. Né? Na maioria das vezes tem espadas, tem lutadores, tem monstros e criaturas mágicas. E aqui a gente não tem nada disso. Se um leitor como eu encontrar com esse livro numa livraria e estiver buscando por um livro de literatura fantástica, possivelmente vai passar reto, pelo menos eu acho que vai passar reto, porque realmente ele não traz nenhum elemento de fantasia na sua capa. Tudo bem que a fantasia aqui nesse livro, nesse primeiro livro, é bastante leve. A autora, ela esconde essa fantasia, esses seres mágicos, até um pouco mais da metade do livro, se eu não estou muito enganada, ou quase lá pro final só, que a gente fica sabendo realmente o que são aquelas pessoas, qual é o mistério mágico em volta daquela cidade. E aqui a gente vai conhecer a Melissa. Ela acabou de perder a mãe em um acidente de carro e ela precisa cuidar da sua irmãzinha que, se eu não me engano, tem 8 ou 9 anos de idade. Ela se muda para casa do avô materno e vai viver sua vida com ele. Afinal de contas, ela ainda não se sente tão responsável. Ao chegar nessa cidade, ela se depara com o Vincent, um jovem bastante carrancudo,
rico e misterioso. E por mais que ela não tenha se agradado com a aparência dele, com o jeito dele, ela acaba entrando em muitas situações complicadas e que ele acaba ajudando ela. Em toda a trilogia a gente vai se deparar com vários seres mágicos, mas como a proposta do primeiro livro é deixar você curioso, então eu não vou dizer quais são. Só vou dizer que eu gosto bastante dessa trilogia. Outra capa que, apesar de não ser feia, ela engana bastante, é a capa de Broken Heart, do John Felix. É outra capa que, se eu me deparasse com ele na livraria, eu ia achar que não passa de mais um romance, ainda mais com esse título, né, de Coração Quebrado, se eu não tô muito enganada. Jamais ia imaginar que tem um pouco de fantasia também, e assim como em Cores de Outono, aqui a fantasia ela é bastante leve. Demora para aparecer a fantasia, demora para esses seres mágicos se mostrarem, mas eu sei que o autor ele tá reescrevendo essa obra, vai sair com uma capa nova e então eu tô bastante curiosa para saber como é que vai ficar. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando desse livro, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. Por hoje são esses livros, pessoal. Eu tenho outros aqui na estante que tem a capa assim bem genérica, mas são obras que a história também não curti tanto, e a ideia do livro, a ideia do vídeo hoje foi trazer histórias que eu gostei com capas que não gostei tanto. Comentem aqui embaixo se vocês têm livro nesse mesmo estilo e quais são, eu vou gostar bastante de saber. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, isso ajuda muito a divulgação do vídeo, o crescimento do canal. Se inscrever se você ainda não é inscrito, e um beijo, até a próxima!